Recebemos agora em palco Artur Martins, CISO e Cybersecurity Strategy Executive Advisor da Logicalis, com a apresentação Cibersegurança mais eficiente. A importância de use cases práticos. Ora, antes de mais, uma boa tarde. Como já foi apresentado, o meu nome é Artur Martins, sou neste momento o CISO e responsável de segurança da Logicalis Portugal. Eu sei que sou a pessoa que está entre vocês e o coffee break, portanto não deve ser fácil. Eu vou tentar cingir-me aqui ao meu tempo e a missão também não é fácil, portanto, cibersegurança mais eficiente, como fazer. Portanto, hoje tivemos já um dia bastante forte sobre o tema. Vou dar aqui algumas notas que, a nosso ver, são muito interessantes. Okay. O panorama atual da cibersegurança, como nós todos sabemos, não é? Todos os dias ligamos o nosso computador e vemos notícias sobre ataques, novos métodos de ataques, novas técnicas, novas empresas que foram atacadas com prejuízos de milhões. E é isto que nós, neste momento, temos como realidade. Portanto, os atacantes têm cada vez métodos novos e que ninguém estaria à espera. Mas, no entanto, peço desculpa aqui pela desformatação, convido-vos a sacarem o relatório do Global CIO Report da Logicalis, onde temos algumas métricas e estudos interessantes. Eu trago só aqui 2 pontos. Portanto, 83% dos CIOs sofreram data breaches graves no último ano, e menos de metade sente que está preparado para lidar com o próximo. O que isto quer dizer é que a problemática não é fácil e mesmo sofrendo na pele, se calhar tomamos as decisões erradas e não fomos pelo caminho certo. Juntando a este tema, portanto, também temos os fabricantes desta área de soluções de cibersegurança. Portanto, todos os dias aparecem novos portfólios, novas ofertas na área de cibersegurança que os fabricantes tentam acompanhar, lá está, os atacantes, mas isso, para um lado, de um responsável por cibersegurança, também nos deixa confusos a saber se temos, se devíamos ter e qual o caminho que devíamos escolher e onde investir. Para terceiro ponto, mas não menor, temos as questões regulamentares e de conformidade, ou seja, existem questões tão simples como a Cookie Law, que também vai parar ao prato da cibersegurança, questões como a NIS 2, já foi aqui abordado. Portanto, tudo isto emana controlos que têm que ser tidos em conta e também algumas certificações de conformidade, como a PCI DSS ou ISO 27001, que queremos ter ou que somos obrigados a ter, e tudo isso tem que se juntar em algum lado. Portanto, o resultado de tudo isto é que temos temas bastante vastos em termos de cibersegurança em muitos domínios e temos o tempo e o budget muito limitado. Portanto, este é realmente o problema. Qual será então a abordagem e estratégia para enfrentar este tema? Já falámos hoje um bocadinho sobre frameworks, portanto, eu acho que é consensual que não devemos usar a nossa opinião pessoal ou opinião de um conjunto, digamos assim, para tomar decisões. Portanto, nada melhor do que ter normas internacionais ou ter um standard que vamos usar como referência. Eu trouxe aqui apenas um exemplo de já tentativas de agregar vários standards. Esta é uma framework que o faz, mas no final do dia vocês irão ter que escolher uma NIST, uma 27001, o que seja, e complementá-la com os tais requisitos que falámos, ou do setor, ou de outras obrigações. Portanto, no final de termos esta framework, o passo a seguir é um passo direto, ou seja, fazer o chamado a análise do estado atual, ou gap analysis, para medirmos em que ponto estamos naquela framework para cada um dos domínios. E com isto, com esta medição e decidirmos em que ponto estamos, mas em que ponto queremos estar, porque não será tudo a 100% certamente, entramos naquilo que é o plano de ação, o chamado roadmap. E isto eu acredito que é consensual e é o caminho que temos que fazer para definir corretamente a nossa abordagem à cibersegurança numa empresa. Aqui temos um ponto muito importante e é sobre isso que vos trago aqui hoje, a questão dos use cases e a questão de casos práticos. Portanto, o próprio roadmap terá que definir requisitos técnicos, tecnológicos e processuais, portanto, requisitos práticos para depois conseguirem traduzir algumas iniciativas ou princípios que vêm destas frameworks em questões concretas, em tecnologias ou em processos ou em pessoas que têm que recrutar. Eu trago aqui uns exemplos. O primeiro exemplo que sai às vezes destas frameworks é a empresa deve ter
as proteções apropriadas para proteger de ataques de phishing. Ponto. Pronto, e agora ficamos com esta iniciativa nas mãos e não sabemos como a desdobrar ou o que é que isto implica. Eu vou tentar decompor um ataque de phishing normal, é apenas um exemplo, para percebermos daqui onde extrair use cases e definir requisitos. Portanto, normalmente um ataque de phishing é considerado um incidente quando tem um impacto. O impacto é a partilha das credenciais de quem caiu na campanha, mas uma campanha de phishing, provavelmente, e para este exemplo que eu vos trago, começa muito antes. Portanto, não no dia 1, mas se calhar este já é o dia 5, e na prática começa quando o atacante faz um clone do site legítimo e o prepara para ser malicioso. E aqui não há muito a fazer, é o trabalho de casa que ele está a fazer. Mas logo de seguida, o atacante irá alojar essa campanha em algum lado para as vítimas lá irem parar. E aqui já conseguimos ter alguma assertividade em termos de controlos que temos que criar. Por exemplo, numa monitorização de domínios parecidos ao meu domínio, se foi essa a técnica utilizada, ou numa pesquisa pelo meu logotipo de empresa, onde, por exemplo, fez um site chamado Campanha Janeiro. Portanto, o site já não tem a ver com o meu site, mas tem lá o meu conteúdo, é 95% igual ao meu site. Nessa situação, uma ferramenta de CTI podia ter detectado o ataque muito antes dele acontecer. Mas não é só a parte tecnológica que importa. Importa existir um procedimento operacional para pedir estes takedowns. Ou seja, a equipa que recebe este alerta tem que ter preparado o processo para depois contactar as entidades onde está alojada esta campanha e mandar desligar a ZAP. E isto é muito importante. De seguida, o atacante provavelmente define o seu target, vai enviar o e-mail de phishing e neste ponto também há coisas que poderíamos ter tido em conta, nomeadamente a filtragem do e-mail, sabemos, o Secure Email Gateway, onde o e-mail de phishing vamos tentar que não chegue ao alvo, mas também há o training e awareness, também foi abordado hoje, portanto isto é importantíssimo. Tem que haver este processo interno na casa de treinar todos os colaboradores a distinguir um e-mail de phishing e não, ou pelo menos tentar que não cliquem no mesmo e se clicarem que percebam e não partilhem credenciais. Mas vamos imaginar neste cenário que o e-mail não funcionou, então o atacante ainda faz melhor. Ele cria uma publicidade nas redes sociais e nos motores de pesquisa para tentar atrair pessoas a esta campanha maliciosa que ele criou. Neste caso, e já há ferramentas, muitas delas cruzam com a primeira, portanto há aqui depois um ganho em escala, mas ferramentas que monitorizem malicious ads, seja nas redes sociais, seja nos motores de pesquisa, também são importantes e lá está mais uma vez o processo de takedown. Por último, um ponto muito importante que vos trago é uma questão também de postura quando isto acontece. Quando isto acontece entramos em pânico, portanto está a haver uma campanha de phishing na nossa empresa, isto pode demorar dias, mas envolvam a equipa especializada nisto, ou seja, as campanhas de phishing muitas vezes têm pequenos pormenores técnicos que o atacante está a contar com eles ou está a contar que nós não descobramos e que são os chamados kill switch, ou seja, às vezes um pequeno bloqueio de um IP ou uma situação conseguimos parar completamente a campanha mesmo antes dos takedowns acontecerem. E isto, eu acredito que seja uma forma mais pragmática de traduzir aquilo que é proteção contra phishing em coisas concretas que depois podemos ir orçamentar. Vamos a um segundo exemplo que hoje também foi muito tema, que é mecanismos devem existir para proteger de ataques de ransomware. Portanto, isto é bastante high level. Vamos decompor, então. Um ataque de ransomware normalmente considera-se aqui, portanto é aqui que começa o incidente, é quando os servidores já estão encriptados, mas tudo isto nasce muito tempo antes, portanto aquilo que consideramos o dia 1 de investigações forenses que fizemos recentemente, chegámos a ver 4 até mais meses em que o atacante já estava cá, já estava a preparar este ataque e nós não sabíamos, portanto não sabíamos, não nos preparámos, não fizemos rigorosamente nada. O que é que acontece nestes eventos? Portanto, isto tudo começa com credenciais online, portanto, o atacante pode ter obtido as credenciais com aquele ataque de phishing que falámos antes, ou as credenciais poderiam ter estado à venda na internet, que isto é bastante comum. E muitas vezes estão lá que tempos à venda, ou caem num leak na internet, nos fóruns da Darknet, ou até em canais de redes sociais. Neste momento, já existem ferramentas para agregar tudo o que são usernames e passwords. As ferramentas fazem um ótimo trabalho nisso e alertam mais uma vez a equipa de segurança, que terá que ter um procedimento operacional para testar se isto é muito antigo ou se é atual, e se necessário bloquear aquela conta e contactar o utilizador a dizer que olha, as suas credenciais apareceram online, tivemos que bloquear a conta.
Não acontecendo isto, e se o atacante realmente conseguir comprar as tais credenciais, ele vai ter que as testar. Este é um ponto muito inteligente no tempo. O atacante quer testar as credenciais tipicamente ou numa solução de 365 de e-mail ou num concentrador VPN. E ele não vai usar o seu IP de casa. Ele não vai usar o seu IP normal. Vai ligar uma VPN, vai ligar uma rede Tor. Portanto, é bastante fácil monitorizar acesso ao vosso perímetro, vindos de VPNs caseiras, vindos de rede Tor. Isto é suspeito. A equipa de resposta, a equipa de segurança deve ser alertada quando isto acontece e contactar a pessoa. A pessoa até pode ter uma VPN caseira, pode não ter, mas isto é um alerta que nós vimos quase sempre, que houve um ponto no tempo onde o atacante testou as credenciais. Seguindo, se as credenciais eram válidas, ele entra numa máquina qualquer, a máquina onde ele conseguiu ter acesso. Há aqui um ponto onde ele vai tentar fazer a tal escalada de privilégios, onde ele vai tentar ser administrador da máquina para depois conseguir movimentar-se. Aqui contamos com o Endpoint Security, todas as tecnologias, DDR, XDRs, etc. Tudo o que for ao nível do endpoint, este é um ponto essencial para que seja detectado ou até contido. Se isso não acontecer, ele vai fazer a chamada movimentação lateral, ou seja, este é um ponto muito específico dos ataques de ransomware, depende do tipo de ataque que estamos a lidar, mas normalmente procuram-se as joias da coroa. Já se ouviu aqui falar disso hoje também. Portanto, as joias da coroa muitas das vezes são os backups. Porque se eu mandar uma infraestrutura abaixo, mas houver backups, está tudo bem. Se eu mandar abaixo os backups e a seguir a infraestrutura, eu posso pedir o resgate que eu quiser. Portanto, nesta movimentação lateral, a nossa sugestão é que façam monitorização de contas privilegiadas nestas máquinas que consideram prioridade 1, porque ele irá ligar-se lá e provavelmente já com alguns privilégios. E, por exemplo, soluções que hoje em dia quase não se vêem, mas que têm que estar em todo lado, como IPS de rede, que vão detectar esta movimentação lateral dentro da vossa infraestrutura. Por último, vem a componente da execução do malware, ou seja, aqui é quando ele usa o seu malware, o seu payload, para cifrar as máquinas, para filtrar os dados, o que seja. E neste ponto, no tempo, precisamos mais uma vez de contar com o Endpoint Security, portanto, algo que nas máquinas faça a monitorização deste tipo de execução. Portanto, isto são apenas 2 exemplos que eu quis trazer, não querendo rebentar com o tempo e pensando no coffee break, foi por aqui que eu limitei os meus pontos. Agora, em que é que a Logicalis Portugal pode ajudar? Basicamente é tudo o que falámos até agora, ou seja, a Logicalis implementa ao nível do grupo, ao nível mundial, um conceito de Intelligent Security que parte-se em equipas técnicas especializadas em segurança tecnológica do workplace, connectivity e cloud, mas também tem uma componente muito forte de advisory, onde temos aquela parte inicial de análise de framework, temos pen testing e toda a componente de consultoria. Temos também uma equipa de security operations, ou seja, um SOC que opera 24/7. Queria só deixar-vos com esta imagem, portanto, a Logicalis é certificada há 4 anos ISO 27001 e é neste momento o SOC central de todas as Logicalis e seus clientes no serviço de SOC. Portanto, foi exatamente este exercício que eu vos mostrei agora de decompor uma ameaça em vários use cases, é isso que este SOC faz no seu dia-a-dia. Ok? Vamos a isso então, coffee break. Alguma dúvida, falem connosco ou com a equipa. Está bem, muito obrigado.